Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo e falar sobre um dos momentos mais marcantes da história do futebol brasileiro, a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1998, na França. Então, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos amantes do futebol, porque aqui a gente sempre traz conteúdos especiais para vocês. Então, se você gosta de futebol, de histórias inspiradoras e quer acompanhar conteúdos como esse, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo informações e histórias que fazem a nossa paixão pelo futebol ainda mais forte. E agora vamos mergulhar de cabeça na história da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1998. Vamos lá, vamos começar nossa história. A Copa de 1998 foi uma edição cheia de emoções, surpresas, claro, muita paixão pelo nosso Brasil. O time brasileiro chegou à França com uma equipe bastante talentosa, liderada por nomes como Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu e muitos outros craques que marcaram época. Essa seleção tinha uma combinação de experiência, talento e uma forte vontade de conquistar o 5º título mundial, algo que o Brasil sempre busca com muita garra e determinação. Na fase de grupos, o Brasil enfrentou adversários difíceis, como a Noruega, o Marrocos e a Escócia, e conseguiu se classificar com autoridade, mostrando sua força e talento em campo. Mas foi nas fases eliminatórias que as emoções realmente aumentaram. A edição de 1998 da Copa do Mundo marcou a 16ª participação da seleção brasileira de futebol na competição, sendo o único país a participar de todas as edições do torneio da FIFA, fato que persiste até a edição de 2022, realizada no Catar. O treinador da seleção brasileira pela 3ª vez em uma Copa do Mundo foi Mário Jorge Lobo Zagallo, tendo Zico atuando como coordenador. Dunga foi o capitão da equipe. Por ser o campeão vigente, o Brasil não disputou as eliminatórias. Começamos com uma bela campanha. Na estreia, o Brasil derrotou a Escócia por 2-1. Ambos os gols brasileiros foram marcados de ombro. César Sampaio, aos 4 minutos da primeira etapa, e Boyd, contra, aos 28 minutos da segunda. Os escoceses haviam empatado, com Collins, de pênalti, aos 38 minutos do primeiro tempo. O resultado premiou as alterações táticas executadas pelo técnico Zagallo ao longo da partida. A equipe melhorou no segundo tempo, com Leonardo no lugar de Giovani e Denilson na vaga de Bebeto. Tafarel disse que as través do Stade de France estavam fora de medida. Em todos os estádios do Brasil, o gol tem em torno de 7,5 passos. Aqui, a medida é de 8,5 passos. Zagallo falou: demos espaços para eles fazerem as jogadas diagonais. Aí, a Escócia veio para cima de nós. No segundo tempo, matamos as jogadas deles. Eles só chutaram de longe. Segundo Zagallo, o Brasil poderia ter feito mais 2 gols depois do primeiro, e a Escócia jogou da maneira como ele esperava. Citou as jogadas pelo chão em diagonal e especialmente as pelo alto, a maior preocupação nos treinos. O Brasil matou o jogo aéreo da Escócia, afirmou ele. No segundo jogo, vitória tranquila de 3-0 sobre Marrocos. Durante o jogo, Dunga deu uma cabeçada em Bebeto ao reclamar da lentidão do atacante em voltar à defesa em uma cobrança de falta. Zagallo comentou: acho que a seleção jogou muito melhor, comparando com o primeiro jogo, contra a Escócia. Desenvolvemos um futebol vistoso, alegre, eficiente. O treinador da Noruega, Egil Olsen, que seria o próximo adversário do Brasil, afirmou que não perderia a Copa do Mundo se tivesse jogadores do Brasil e que qualquer equipe, jogando dentro de um certo esquema, teria a possibilidade de derrotar o Brasil, sugerindo que o Brasil era mal treinado. No terceiro jogo, o Brasil, já classificado, foi derrotado por 2-1 para a Noruega,
mantendo a escrita de a equipe norueguesa não haver sofrido derrota para o Brasil. Todos os gols saíram no segundo tempo. A derrota não tirou a seleção do primeiro lugar do Grupo A. Segundo o jornalista Matina Suzuki Jr., a derrota evidenciou a falta de um armador e os perigos das surtadas de Júnior Baiano, zagueiro que cometeu o pênalti do gol da vitória norueguesa. Ronaldo criticou: "Preocupa o fato de a bola não chegar com mais rapidez. Eu estou acostumado a jogar de uma maneira na Inter. Na seleção, tem que ser a mesma coisa. Eles têm que tocar um pouquinho mais rápido." Nas oitavas de final, Brasil 4-1 no Chile. Segundo Tele Santana, a seleção brasileira fez contra o Chile sua melhor partida na Copa. A seleção jogou bem posicionada taticamente, acertando passes e aproveitando as oportunidades que surgiram. Todos os setores da equipe tiveram boa atuação. Para Zagallo, o time esteve nervoso durante os 10 primeiros minutos do jogo e acabou envolvido pelo Chile. Apesar de termos marcado 3 gols no primeiro tempo, só fiquei satisfeito com o time na segunda etapa. Felizmente conseguimos marcar o primeiro gol, com o César Sampaio, em uma jogada ensaiada, e isso ajudou a deixar os jogadores mais tranquilos. Ao ter o nome anunciado, antes de a partida começar, o treinador foi vaiado pela torcida que lotou o estádio Par des Princes. Tostão. O Brasil fez 3 gols no primeiro tempo de bolas paradas, aproveitando as chances que teve. Não foi um domínio absoluto. No segundo tempo, apesar de ter feito um gol e sofrido outro, a seleção jogou bem melhor, criou mais oportunidade de gols, principalmente após Denilson entrar na vaga de Bebeto. Nas quartas de final, Brasil 3-2 na Dinamarca. Segundo o jornalista Matina Suzuki Jr., a seleção brasileira não pode ficar dependendo somente dos lançamentos de Dunga quando tem a iniciativa do jogo, pois eles ficaram muito previsíveis e fáceis de marcar. Zagallo disse que Brasil e Dinamarca dignificaram a Copa do Mundo, mostraram como se joga futebol. Nós poderíamos ter chegado aos 3-2, mas fomos nós que chegamos. Foi uma vitória suada, sofrida, de raça, dos 2 times. Poderia ter sido um empate. Foi um futebol franco, aberto, jogando e deixando jogar. É isso que dignifica uma Copa do Mundo. Brasil e Dinamarca mostraram como se joga uma Copa. Eu voltei, definitivamente, declarou Rivaldo após a partida. Ele afirmou que a performance marcou sua redenção com a camisa da seleção brasileira. Rivaldo marcou 2 gols na vitória por 3-2 do time brasileiro. Sabia que ia dar a volta por cima na seleção. Eu dei, e vou dar muito mais nos 2 últimos jogos da Copa do Mundo. Rivaldo foi responsabilizado pela derrota da seleção olímpica nos Jogos de Atlanta em 1996, pois na semifinal contra a Nigéria, o atleta errou uma jogada que permitiu ao time africano marcar um de seus gols. A seleção acabou fora da final e terminou com a medalha de bronze. Antes da semifinal, a equipe já superara o número de gols marcados pelo time de 94, 14-11, mas havia sofrido mais que o dobro de gols, 7 gols sofridos contra 3. Segundo Tostão, na Copa de 1970, impressionaram-me os treinamentos e conhecimentos de Zagallo. Ele estava muito à frente dos outros técnicos. No Mundial de 1998, assisti, como comentarista, a todos os treinos da seleção. Zagallo repetia tudo o que tinha feito 28 anos atrás, mesmo diante de outra realidade. Na semifinal, Brasil 1-1 contra a Holanda, com a vitória nos pênaltis. Taffarel se destacou defendendo 2 cobranças. O técnico Zagallo disse que o calor humano e a energia que passou aos batedores de pênaltis antes das cobranças foram uma mudança em relação ao seu comportamento na final da Copa de 94, nos Estados Unidos. Fui nos 5 batedores no Taffarel e passei essa força positiva. Os fluidos positivos na hora dos pênaltis são decisivos. Acariciei cada um e disse: "Vamos ganhar,
Vamos ser campeões. Nós merecemos ponto. Cafu, suspenso, foi substituído pelo lateral Zé Carlos. Surpresa na convocação. O lateral do São Paulo fez sua estreia oficial pela seleção naquela partida. Após o jogo, Gu Zidane declarou que o Brasil foi muito defensivo. Quando eu era um garoto, o Brasil me fazia sonhar. Agora, tudo é diferente. Mudou a mentalidade e passou a sacrificar sua arte em busca do resultado. Para os brasileiros, se tornou uma necessidade. Para os amantes do futebol, é uma pena. Hoje em dia, nós, os holandeses, damos mais espetáculo que os brasileiros com o toque de bola. Nós nos arriscamos mais que eles, que ultimamente querem provar que sabem marcar. Na final da Copa, o Brasil perdeu por 3-0 para a anfitriã França, com 2 gols de Zinedine Zidane aproveitando erros crassos da defesa brasileira, em especial o segundo, saído de jogada de escanteio nos acréscimos do primeiro tempo. A polêmica foi a convulsão de Ronaldo Nazário, que chegou ao local da partida 50 minutos antes do jogo começar. Foi a pior derrota brasileira em mundiais até então. A seleção brasileira nunca havia perdido por mais de 2 gols de diferença em um jogo de Copa. Com o placar de 0-3, o Brasil finalizou suas 7 participações na Copa 98 com 10 gols sofridos. Desempenho defensivo pior só em 1938, quando a Copa foi igualmente disputada na França, e na qual o Brasil sofreu 10 gols em 5 jogos, média de 2 por jogo, levando-se em conta a maior ofensividade do futebol da época. Zagallo se justificou. Eu estava torcendo para o primeiro tempo acabar. Hoje tivemos um trauma grande por causa do Ronaldo. Não era para o Ronaldo ter jogado. Demos a escalação sem ele. Houve grande abatimento psicológico. A equipe estava presa, amarrada. Ronaldo não iria jogar. Demos a escalação sem ele. Depois, ele pediu para jogar. Disse: eu quero. Ele estava buscando a artilharia. Poderia ter uma luz durante o jogo. Edmundo, que chegou a dar entrevista dizendo que se considerava a melhor forma técnica e física do que o atacante Bebeto, o titular, reclamou: bem que eu gostaria de ter jogado um pouco mais. Eu fui bem em todos os treinos, fiz gols, mas joguei pouco. Para Tele Santana, nossa defesa falhou muito, mas não foram falhas individuais, foram falhas de posicionamento. Nos 2 primeiros gols, que saíram em cobrança de escanteio, a defesa estava mal posicionada. Na final da Copa do Mundo FIFA de 1998, Zagallo faria apenas 2 substituições no jogo, repetindo a si mesmo em 1974, Tele em 1982 e Dunga em 2010 como técnicos eliminados sem queimar todas as substituições permitidas. Corte de Romário. Eleito melhor jogador da Copa de 1994, titular absoluto da equipe ao longo do ciclo preparatório no ano anterior, incluindo a Copa América e a Copa das Confederações, ambas vencidas pelo Brasil. Tendo formado dupla de ataque ao lado de Ronaldo, Romário foi cortado da seleção em 1º de junho de 1998. Não podia garantir que ele fosse jogar o primeiro, segundo, nem mesmo o terceiro jogo. É uma lesão que requer tempo e pode provocar dor a qualquer momento, afirmou o médico Lide Toledo. A contusão foi provocada por uma partida de futevôlei disputada após um período de treinos em Teresópolis. Em sua vaga foi convocado o volante Emerson, devido ao receio de que Dunga e César Sampaio não tivessem condições físicas de jogar toda a Copa. Segundo a Folha de São Paulo, o corte foi resultado de um histórico de indisciplina. Na Copa da Itália, 1990, ele entrou em confronto com Lide Toledo por querer se tratar com seu fisioterapeuta particular, Nilton Petroni, o Filé. Em dezembro de 92, Romário se rebelou contra o técnico Carlos Alberto Parreira e o coordenador Zagallo, ao saber que seria reserva no amistoso com a Alemanha. Após a conquista do tetracampeonato, Romário disse que queria dar um tempo à seleção, o que irritou Zagallo.
que o atacou por falta de amor à amarelinha e o afastou da seleção na Olimpíada de Atlanta 96. O jogador voltou em 97, quando, em baixa, não tinha tido contrato de patrocínio renovado pela Nike, o que ocorreu ao retornar à seleção. O primeiro corte de Romário foi na seleção de juniores, por urinar do quarto do hotel onde o time estava sobre transeuntes na calçada. Para amigos na época, Romário reagiu dizendo que Zico queria prejudicá-lo, afirmando que, provavelmente, já poderia jogar na estreia da Copa contra a Escócia e que, com certeza, já teria condições de atuar no dia 16 contra o Marrocos. Zico negaria mais tarde. Segurei a peteca, mas eu não era o técnico para cortar. Em 2011, Zagallo acusou Romário de forjar lesão na Copa América de 1997. Nós estávamos ganhando por 5-0 na semifinal contra o Peru quando coloquei o Edmundo. Na primeira bola que o Romário recebeu depois, sentiu uma fisgada e saiu. 3 dias depois, seria a final. No primeiro dia, ele não fez praticamente nada. No segundo, já se mexeu e foi para o futevôlei. No último, veio a parte física. Falei até para o Luiz Carlos Prima, preparador físico. Pego o Romário fazendo um vai e vem de 30 metros para ver se ele suporta. Aí, fiquei comigo e não estava entendendo nada. Mas tive a convicção. Ele forjou uma situação, porque quem sai como ele saiu não poderia dar aqueles piques. Romário respondeu: o Zagallo sempre teve essa coisa comigo na seleção. Perdi a final da Copa América, a Copa do Mundo, em 1998 e as Olimpíadas 1996. E nessas 3 estavam Zagallo, Américo Faria, coordenador, e Lide Toledo. Ele pode até ter achado que me tirou da decisão, mas eu não tinha condições. Mais polêmicas, agora com Ronaldo. Ronaldo chegou à Copa do Mundo eleito por 2 vezes o melhor jogador do mundo pela FIFA, mas seu joelho foi notícia ao longo do Mundial. O fisioterapeuta Nilton Petroni, o Filé, recordou que desde que foi operado, antes dos Jogos Olímpicos, Ronaldo precisa de exercícios especiais para fortalecer a musculatura, pois sofreu a cirurgia ainda muito menino. Segundo Lide Toledo, médico da seleção brasileira, Ronaldo tem uma instabilidade na rótula do joelho. Esse problema foi causado por desenvolvimento muscular acelerado. Antes da final da Copa do Mundo FIFA de 1998, Ronaldo sofreu e ficou conhecido como convulsão. A Folha de São Paulo descreveu: Ronaldo sofreu um colapso no banheiro do quarto 290 do Chantiel de Grande Romane, em Lesigny, entre as 14h30 e as 15h do último domingo. Ronaldo foi colocado na cama, onde aconteceu atendimento médico. Temendo que fosse um ataque epilético, o volante César Sampaio segurou a língua do jogador para evitar que enrolasse. Por volta das 16h30, Ronaldinho sumiu. Sem mesmo o gerente do hotel ter percebido, havia sido levado em um carro do comitê organizador da Copa Clínica des Lilas, na periferia Paris, em companhia do médico Joaquim da Mata e de um fisioterapeuta da seleção. Toledo tomou a decisão de levá-lo à clínica para poder ter certeza de que o jogador não precisava mesmo de algum tipo de tratamento ou medicamento. Conforme o resultado dos exames, Ronaldinho seria escalado ou não para o jogo. A preocupação com doping já vinha desde a semifinal contra a Holanda, quando surgiu um boato de que o atacante havia sido pego no exame da FIFA. Joaquim da Mata tinha ficado nervoso com o episódio, indício de que o jogador poderia ter feito infiltrações no joelho, informação não confirmada pela Folha. O próprio jogador admitiu, no entanto, que havia tomado remédios para dor no tornozelo até a última sexta-feira e que havia interrompido o tratamento por instrução da comissão técnica, que receava pelo exame antidoping. Ronaldinho passou por exames, como tomografia computadorizada e eletroencefalograma, mas nada foi constatado. Respaldado pelos exames, Joaquim da Mata levou o jogador para o Stade de France, ao qual chegou cerca de 50 minutos antes do jogo.
A comissão técnica se reuniu. O técnico Zagallo perguntou: "E aí, dá para jogar?" Ronaldinho respondeu: "Sim, estou inteiro." Zagallo então escalou. Para Roberto Carlos, a tensão do jogo fez com que ele se sentisse mal. Acho que foi emocional. Ele tem apenas 21 anos de idade, é o melhor jogador do mundo. Tem contratos, sofre pressões e exigências. Uma hora isso ia acontecer. Infelizmente aconteceu na final da Copa. Segundo Lide Toledo, Ronaldo teve apenas uma tontura. Ele passou mal, teve uma tonteira. Agora ele está ótimo, está tudo bem. Foi uma hipostenia. O atacante Edmundo relembrou o episódio. O quarto era compartilhado. Doriva e eu dividíamos. Levantei, olho e vejo Ronaldo tendo a convulsão. Quando vi o Ronaldo passando mal, saí gritando pelos corredores. Roxo, língua virada, bufando. Quando vem o lanche, antes do jogo, todo mundo sabe que o Ronaldo teve a convulsão, menos ele. Desenrolaram a língua, deram banho e botaram ele para dormir. Ele não estava consciente. Ele senta, todo mundo tenso. Ele pega um pedaço de bolo, um suco de laranja, lembro como se fosse hoje. Ele estava no telefone. O Leonardo fala: "Esse cara não tá bem, ele vai morrer em campo." Ele estava estranho, era brincalhão, estava alegre e abobado. A comissão técnica diz que ele não vai jogar, que iria para o médico. Convenceram ele de fazer os exames num hospital em Paris. Fomos para o estádio, que era longe. Chegamos 2 horas antes, cada um faz as suas coisas. Tem gente que se troca e aquece, eu gostava de ficar na minha, cada um com seu ritual. O Zagallo, vamos. Saiu a escalação, com Edmundo de titular. O Ronaldo vem animado, dizendo que iria jogar. Todo mundo fica contente por vê-lo. O Zagallo, o Américo Faria e o Lide Toledo fazem reunião de 10 minutos da sala Elvira. Edmundo: "Segura um pouco que o Ronaldo vai jogar." Segundo o jornalista Jorge Cajuru, Ronaldo tomava xilocaina, um remédio para alívio da dor, e o médico da seleção brasileira, Lide Toledo, que estava gaga, errou ao dar a aplicação do remédio e foi aí que ele teve convulsão porque é analgésico muito forte e na bula do medicamento consta convulsão como um dos efeitos colaterais. Na final da Copa do Mundo FIFA de 1998, Zagallo faria apenas uma substituição no jogo, repetindo Zagallo em 1974, Pelé em 1998 e Dunga em 2010 como técnicos eliminados sem queimar todas as substituições permitidas. A França conquistou a Copa do Mundo pela primeira vez, tornando-se o 7º, desde 2022 de 8 países diferentes que venceram o torneio. Eles também se tornaram o 6º time a vencer a competição como anfitriões, o primeiro desde a Argentina, em 1978. Foi apenas a segunda vez que o Brasil perdeu uma final de Copa do Mundo, sendo a primeira derrota por 2-1 para o Uruguai no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na partida final de 1950, conhecida como Maracanaço, da mesma forma. Isso marcou a primeira derrota na final da Copa do Mundo em formato mata-mata. O placar de 3-0 também foi a maior derrota do Brasil na Copa do Mundo até a derrota por 7-1 para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2014, no Mineirão, em Belo Horizonte. Ao longo dessa trajetória, vimos jogadores que marcaram época, estratégias incríveis e momentos que ficarão na memória de todos os torcedores. A Copa de 1998 é um capítulo importante na história do futebol brasileiro e, mesmo com o resultado final, ela nos ensinou muito sobre perseverança, união e amor pelo esporte. Seleção brasileira convocada. A equipe que defendeu o Brasil contava com os seguintes jogadores: Tafarel, goleiro; Cafu, lateral; Aldair, zagueiro; Júnior Baiano, zagueiro; Roberto Carlos, lateral; Dunga, meio-campo; César Sampaio, meio-campo; Rivaldo, meio-campo; Leonardo, meio-campo;
Ronaldo, atacante. Bebeto, atacante. Reservas: Carlos Germano, goleiro. Gonçalves, zagueiro. André Cruz, zagueiro. Zé Carlos, lateral. Giovani, meio-campo. Zé Roberto, lateral. Doriva, meio-campo. Denilson, meio-campo. Edmundo, atacante. Dida, goleiro. Grande abraço a todos.